Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Não sei se este vai ser o primeiro ou o segundo vlog no quarto novo, mas como dá pra ver ainda tá uma bagunça por aqui, não arrumei os livros. Pretendo começar a fazer isso hoje pelas estantes, mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui estou eu para iniciar mais um desafio 7 em 7. E esse é especial porque eu coloquei um tema para facilitar aí esse começo de ano. Coloquei leituras rápidas, ou seja, 7 peças para serem lidas em 7 dias. Temos aqui uma peça só do Oscar Wilde e o resto é tudo do Shakespeare, porque era o que eu tinha, por isso que eu resolvi encaixar aqui. Então, a única peça que não é do Shakespeare é Salomé, que é do Oscar Wilde, e é por ela que eu vou começar, porque eu acho que ela vai ser a mais rápida. Essa edição aqui veio como o livro extra do Clube de Literatura Clássica do mês de novembro de 2020, eu acho que foi alguma coisa assim. E olha só o texto, então bem fácil, bem rápido de ser lido. E aqui ainda tem algumas ilustrações. Então tá uma edição caprichadíssima e eu tô muito ansiosa pra ler outra coisa do Oscar Wilde, que não seja o Retrato de Dorian Gray. Mesmo que eu já tenha lido A Casa das Romãs, mas assim, foi a única obra diferente que eu li. E aí o resto que eu tenho aqui é tudo Shakespeare. Já mostrei esses livros no vídeo de TBR do mês de janeiro, mas vou passar rapidinho por eles. Eu não faço a mínima ideia do que cada um se trata. Então nós temos aqui A Megera Domada, que a única coisa que eu sei é que o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você foi inspirado nele. Temos aqui também Noite de Reis. Sonhos de uma Noite de Verão, que eu tô bem empolgada, porque essa daqui é uma obra que eu já ouvi muito falar. Então é uma das que, assim, antes de conhecer as outras obras, eu já conhecia esse nome. Então eu tô muito ansiosa pra ler essa. Macbeth. Otelo. E Hamlet. Eu já li do Shakespeare O Mercador de Veneza e Romeu e Julieta. Não gostei de Romeu e Julieta, adorei O Mercador de Veneza. Então eu tô ansiosa pra conhecer outras obras do autor também. E eu não sei se eu vou intercalar a leitura com organização. Talvez eu tente ler a peça de uma vez e aí eu venho aqui atualizar e depois eu vá organizar os livros, porque eu também vou gravar vlog organizando os livros. Então acho que eu vou tentar ler as peças de uma vez, pra vir aqui falar de uma vez sobre elas e ficar com o resto do dia livre, pra poder organizar a bagunça que ainda está o quarto. Assim, o guarda-roupa, tudo que tinha que guardar no guarda-roupa eu já guardei, só tá de fora mesmo os livros. Então vamos lá, começando esse primeiro desafio 7 em 7 do ano. Hoje é 1º de janeiro, não sei que horas são, meio-dia agora. Provavelmente eu não vou começar a ler agora, eu devo almoçar primeiro e aí depois eu começo a leitura. E eu não sei se eu vou atualizar só quando eu terminar a primeira peça, que vai ser Salomé, ou se eu vou atualizando conforme eu for tendo alguma opinião na hora, pra não deixar passar, né? Talvez eu anote, não sei. Vamos ver aí como é que vai ser durante a leitura a necessidade de atualização. Então eu volto daqui a pouco com mais atualizações sobre a primeira leitura e o primeiro dia desse desafio. Primeira leitura do desafio finalizada. Já vou adiantar que eu dei 3 estrelas porque eu não entendi. Eu tenho esse problema com peças que normalmente eu não entendo porque não tem muito uma contextualização do que tá acontecendo. São só os personagens ali conversando, que pra mim eles estão conversando um monte de coisa aleatória e aí no final, sim, finalmente alguma coisa acontece, mas não ajuda a entender a história. Enfim, Salomé, então, eu li a introdução, inclusive, pra não dizer que eu não entendi porque eu não li a introdução. Eu li a introdução que falava que o Oscar Wilde, ele, ao longo, assim, do tempo que ele ia pensando na peça, ele viu algumas pinturas de algumas mulheres e aí essas mulheres iam inspirando ele a criar a Salomé, que aparentemente é uma mulher, assim, na peça muito bonita.
Ela é princesa da Judéia. Deixa eu ter certeza aqui. Isso, princesa da Judéia. E a mãe dela casou com o que seria o tio dela, depois que o tio dela tirou a mãe dela do irmão dele. É uma bagunça. E aí parece que isso não foi muito bem visto. Aí eles estão numa festa que o padrasto da Salomé tá dando. E aí lá nessa festa tem um profeta, e eu não entendi muito bem se a Salomé se apaixona pelo profeta, mas eu só sei que lá no final esse negócio vai dar ruim, e o padrasto dela vai prometer alguma coisa, e ela vai usar dessa promessa pra se vingar desse profeta. E eu não entendi por que ela se vingou do profeta, eu não entendi por que o padrasto dela é tão fissurado nela, e a mãe dela também, que não tem um papel muito importante, assim, eu não entendi o que ela tava fazendo ali, tipo, qual o objetivo dela. Mas, assim, lido, não entendi. Eu pensei em procurar umas resenhas depois pra poder ver se eu entendo alguma coisa. E aí, sim, vou partir pra segunda leitura, que já começa aí a série de leituras de Shakespeare. Então, a próxima é Noite de Reis. Não separei nenhuma ordem específica, então peguei esse daqui pra ler, nem é um dos menores que tem ali. Talvez eu pegue um que seja ainda menor. Eu acho que Sonhos de uma Noite de Verão é menor que Noite de Reis. Não sei, porque assim, já são 5 horas da tarde. E aí eu só finalizei Salomé hoje. Eu não consegui finalizar ontem porque eu acabei dando prioridade pra arrumar os livros na estante. E aí só finalizei hoje, Salomé. Então, deixa eu ver aqui. Sonhos de uma Noite de Verão tem 120 páginas e Noite de Reis tem 139. 19 páginas a mais, 19 páginas a menos, mas eu acho que eu vou ler então Sonhos de uma Noite de Verão, que eu tô mais ansiosa pra ler esse. E como não resta muito tempo do segundo dia, vou pegar uma mais rápida, porque eu ainda tenho uma outra leitura ali que eu quero fazer, que vai ser pra um outro vlog, ou seja, estou gravando 3 vlogs ao mesmo tempo e eu que lute na hora de separar cada um, na hora de editar. Mas então é isso, primeira leitura concluída. E agora vamos partir para a segunda e vamos ver aí agora qual vai ser o meu veredito sobre Shakespeare, né? Afinal tá empatado, 50% gosto, 50% não gosto, porque eu só li 2 peças dele, uma eu gostei e outra não. Então vamos lá para ver se essas outras peças mudam um pouco essa porcentagem aí. Terceiro dia de desafio. E eu, terminei o segundo livro. Em minha defesa, ontem eu fiquei o dia inteiro, eu não li nada desse livro ontem, eu comecei ele hoje, terminei hoje. Ontem eu li um outro livro que é de um outro projeto que tá acontecendo por aqui e eu acabei ficando nele mesmo. Porque tava boa a história, vai sair vlog sobre ele também. E não vou falar sobre ele aqui porque este vlog é só sobre o desafio. Mas então, comecei no terceiro dia e terminei no terceiro dia Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. E eu dei 5 estrelas, mas não pelo motivo de tipo, nossa, que peça maravilhosa, que texto incrível e não sei o que. O livro, quando eu começo um livro, pra mim ele já começa com 5 estrelas e conforme as coisas vão acontecendo é que eu vou tirando as estrelas. E aí não aconteceu nada aqui que me fizesse assim, tipo, nossa, vou tirar uma estrela por causa disso. Não gostei. Não aconteceu nada do tipo, então eu não tirei nenhuma estrela.
É uma peça que no meio da peça uns personagens vão fazer uma peça. E aí tem umas fadas, a rainha das fadas e o rei das fadas e uns duendes e não sei o que. E eu achei isso muito incrível, eu não esperava, assim, mesmo que tenha uma fada aqui, eu não esperava que fosse algo do tipo. E aí, por causa de uma rixa entre a rainha das fadas e o rei das fadas, eles acabam envolvendo o duque de Atenas. Eu esqueci o que cada personagem é. Isso, o duque de Atenas. E a noiva dele, que é a rainha das Amazonas. E aí, quando a rainha das fadas e o rei das fadas resolvem um se vingar do outro, eles acabam envolvendo outros dois casais também, que tinha um triângulo amoroso muito louco ali. Na verdade, não sei se era um triângulo amoroso, mas tinha um carinha que gostava da mocinha. E aí tinha um outro carinha que gostava dessa mocinha também, só que a mocinha não gostava dele, e outra mocinha gostava desse cara que gostava da mocinha que não gostava dele. Deu pra entender? É isso. E aí o rei das fadas vai tentar se vingar da rainha das fadas por alguma coisa que ela falou. E ele chama um duende que é conhecido pelas travessuras que ele faz e pede pra ele usar um negocinho ali de uma poção do amor, só que ele confunde as pessoas com quem ele tem que fazer isso. E vai gerar maior confusão. Aí no meio disso tudo tem esses personagens que foram fazer uma peça para apresentar no dia do noivado do Duque de Atenas com a Rainha das Amazonas. E tipo, o papel deles é basicamente esse, só fazer essa peça, eles só apareceram ali pra isso, mesmo que um deles tenha sido importante na vingança do Rei das Fadas contra a Rainha das Fadas. Enfim, eu gostei muito, achei muito engraçado, tanto a peça dentro da peça, quanto essa peça. E é isso, leitura finalizada, gostei muito. Até agora, então, temos o que? Uns 70% a favor de Shakespeare. E a próxima peça, então, que eu vou pegar é a que eu falei que ia pegar ontem, mas acabei trocando com o Sonho de uma Noite de Verão, que é a Noite de Reis. Então, essa daqui também não faço a mínima ideia do que se trata. Mas vou ler ela aqui também, porque como já tá no fim do terceiro dia, e ela é a peça mais curta, se bem que não sei, tem aqui Macbeth também. Ah, eu acho que Macbeth é menor. Sim. Então talvez eu pegue Macbeth. Não sei, é porque assim, Noite de Reis parece ser uma peça engraçada também. Assim como Sonho de uma Noite de Verão. E aí não sei, talvez eu tente intercalar uma coisa mais engraçadinha com uma coisa mais trágica. Um drama com uma coisa engraçadinha. Acho que eu vou pegar Macbeth, então. E tô só empurrando Noite de Reis, né? Daqui a pouco ele vai estar lá em último... vai faltar só ele no fim do vlog pra ler. Mas então é isso, escolhi aqui Macbeth pra ler, mas eu também não sei se Macbeth pode ser uma boa escolha, porque se ele for muito difícil de entrar assim na história, talvez eu demore um pouco mais, mesmo ele sendo menor. Ai meu Deus, não sei. Tem aqui Hamlet também, Hamlet tem... Não, Hamlet é muito grande. Ai, o que mais tem aqui? Megera Domada. Eu tô guardando Megera Domada pro final, porque eu quero muito ler esse daqui. Esse daqui também parece ser engraçadinho. Não sei. Acho que eu vou ficar com Noite de Reis mesmo. Sei lá. Na próxima atualização, nos takes aí, vocês vão saber qual que eu escolhi. Mas até agora eu tô em dúvida entre Macbeth e Noite de Reis. A Megera Domada eu vou tentar deixar lá pros últimos, porque a expectativa tá alta. E aí eu vou querer ler tudo que tem aqui na frente pra poder chegar à Megera Domada. Então talvez isso me motive um pouco a cumprir esse desafio. Então é isso, estamos aqui no fim do terceiro dia com a segunda leitura finalizada e iniciando a terceira leitura. Agora eu tenho que atualizar o Scooby sobre a leitura anterior. Dia 4 de janeiro, quarto dia do desafio. E agora são 10 e pouco da manhã, quase 11 horas na verdade. Estou começando as leituras do dia um pouco atrasada na verdade, porque vocês já vão entender. Eu e a Yasmin resolvemos fazer uma maratona hoje, pra gente dar um gás aí nas leituras agora nessa primeira semana do ano. E eu ainda tenho que ler 2 peças hoje,
que eu não li as duas de ontem, então eu tenho que ler duas hoje. E que bom que não tá passando de duas, porque assim, se eu tiver que ler 3 peças em um dia, eu acho que não vai dar muito certo. Então, para nossa maratona de hoje, eu separei aqui os 2 livros que eu estava em dúvida, né? Então, Macbeth e Noite de Reis. Não sei por qual que eu vou começar. Como tá cedo, acho que eu vou começar por Macbeth, que parece ser um pouco mais difícil, assim, de pegar. E já vi aqui que tem um tal de Rei da Escócia, então eu tô, assim, ansiosa, porque vocês sabem que Outlander fez uma lavagem cerebral em mim sobre a Escócia, e agora eu quero ler tudo que é da Escócia. Então eu vou começar por Macbeth, e aí não vou partir direto pra Noite de Reis, porque eu acho que eu posso me confundir se eu ler uma peça atrás da outra. Então eu vou pegar o livro que eu tô lendo pro projeto de calhamaços, e não sei se eu posso mostrar ele aqui. Quer dizer, eu posso. Não sei se eu quero mostrar ele aqui, porque eu quero que vocês assistam o vlog. Então eu não vou mostrar. Inclusive ele tava bem aqui. Não vou mostrar o calhamaço, porque é pra ser surpresa. E quando eu for ler ele também, provavelmente eu não vou mostrar, não vou falar o que eu tô achando, só vou falar quantas páginas eu li. E eu vou atualizar sobre essa maratona lá no vlog dos calhamaços também. Aí sim eu falo sobre ele. Eu volto no dia seguinte, porque provavelmente quando acabar a maratona eu vou estar exausta. E eu quero focar mesmo nas leituras, principalmente por causa do desafio 7 em 7, né, que tá com um livrinho aí atrasado, então não quero deixar atrasar mais nada. Então vamos lá, começar as leituras do dia. 4 de janeiro, terça-feira. Bora lá. E vamos às atualizações, então, que hoje já é o 5º dia do desafio. Então falta hoje e mais 2 dias, tá acabando. E ontem, durante a maratona, 8 horas que eu fiz com a Yasmin, inclusive fui lá na live dela pra ver se eu lia mesmo. E eu consegui ler Macbeth, não li ele todo durante as 8 horas de maratona, faltou um pouquinho depois. Ou não, na verdade eu li ele sim durante as 8 horas de maratona e ainda consegui ler o primeiro ato de Noite de Reis. E aí eu li mais um pouquinho de Noite de Reis até umas 11 horas da noite e eu fui finalizar só hoje pela manhã. Então vamos começar pelo começo, que era o livro que eu tava lendo ontem. Macbeth me surpreendeu bastante, eu entendi mais do que eu achei que entenderia, pra falar a verdade. Porque aqui a gente tem ele é um soldado. O Macbeth, eu acho que ele é um soldado. O Macbeth é um general. E aí tem o rei da Escócia, tem a rainha da Escócia, enfim. E aí o Macbeth, ele vai pra um lugar lá onde umas 3 bruxas fazem uma profecia pra ele, pro futuro dele, dizendo que ele vai se tornar rei e que ele vai ser conde, duque, acho que é conde, de alguma terra lá que já tem um dono, assim, essa terra já tem um dono, mas vai acontecer alguma coisa com esse dono dessa terra e vai passar pro Macbeth. E aí ele fica, assim, meio que esperando essas coisas acontecerem do nada, e a mulher dele dá um estralo, assim, pra ele e fala, tipo, você acha que você vai ficar aí sentado e as coisas vão cair no seu colo? Não, você tem que fazer por onde. Só que o por onde que eles resolvem, né, fazer pra chegar a essa profecia que as bruxas falaram pra ele me surpreendeu muito. Eu realmente não esperava que eles fossem fazer isso pra chegar
onde as bruxas disseram que ele ia chegar, e a mulher dele ajudando e tudo mais. E aí vai gerar toda uma confusão, porque esses planos que ele vai fazer não vão envolver só ele, né? Então ele tem que passar por cima de outras pessoas para chegar onde as bruxas disseram que ele ia chegar. E aí depois ele vai tirar satisfação com as bruxas, falando que não era assim que ele queria e não sei o que. Enfim, eu gostei bastante, eu dei 5 estrelas pra esse livro. Eu não esperava que tivessem essas bruxas, então esse toque assim mais mágico e tal, tanto em Macbeth quanto em Sonhos de uma Noite de Verão, me surpreenderam bastante, por isso que eu dei 5 estrelas. E o finalizado de hoje, que é o 4º livro do desafio, foi Noite de Reis. Esse daqui, no começo, ele tava assim, bem engraçadinho, mas aí no meio da história foi rolando uma confusão, e aí, sabe, aquela bola de neve de... Aí eu fiquei agoniada e não consegui mais aproveitar tanto a história. Aqui a gente tem uma menina que tem um irmão gêmeo, e eles estavam indo pra Ilíria, que é onde se passa essa história. E parece que Ilíria é a Iugoslávia, enfim. E aí esses 2 irmãos gêmeos estavam indo de navio pra lá, e eles se separaram no meio da viagem. A irmã acha que o irmão morreu afogado, o irmão acha que a irmã morreu afogada, e essa menina, eu esqueci o nome dela, mas aí ela é apaixonada pelo rei, Duque, pelo Duque. Ela é, tipo, perdidamente apaixonada pelo Duque. Ela tá indo lá pra tentar se casar com ele, mas o Duque é apaixonado na Lady Olivia. Eu não sei o que ela é. É a posição dela. O que ela é? Olivia, uma condessa. Ele é muito apaixonado por ela, mas ela não quer saber, tipo, da figura masculina na vida dela desde que ela perdeu o irmão. Então, tipo, ela não quer falar com homens, ver homens, se casar com homem, enfim. Ela não tá dando muita bola pra esse Duque aí, não, e ele tá fazendo de tudo pra conseguir chamar a atenção dela. Até que essa outra menina chega, apaixonada pelo Duque, e quer trabalhar para a Olivia pra ver se consegue afastar esses 2 aí. Então, essa menina que veio, né, de viagem junto com o irmão gêmeo dela, ela vai se disfarçar de homem, vai tentar servir o Duque a favor da condessa, da Olivia. É muito confuso. E aí depois vão aparecendo um monte de personagens. Tem um bobo da corte aqui também que não fala nada com nada, que só trabalha, só atrapalha. E tem também uma pessoa que trabalha pra Lady Olivia. Eu tô falando tudo embolado. Tem um cara aqui que trabalha pra Lady Olivia, que ele é meio que secretamente apaixonado por ela. E aí também depois ele vai entrar nesse bolo amoroso aí, porque nem é mais um triângulo, né? Já virou um bolo. E, é muita confusão. Eu não gosto de história cheia de confusão, assim. Até os próprios personagens se confundem, não sabem o que tá acontecendo. E as piadinhas, algumas foram engraçadas, mas outras, assim, eu acho que ficariam muito mais engraçadas se eu visse, assim, a apresentação e tudo mais. Então, por isso que eu dei só 4 estrelas pra esse livrinho aqui. É uma história bem divertida, bem rápida de ler, na verdade. Embora tenha 140 páginas, 139, é bem rapidinho de ler. E é isso, então. Essas foram as últimas 2 leituras. As últimas não, né? As últimas que eu fiz, que eu finalizei, enfim. E agora tem mais 3 livrinhos aqui esperando para serem lidos. E eu acho que eu vou ler Hamlet, porque os que faltam aqui, além de Hamlet, são Otelo e A Megera Domada. Mas como eu disse, eu vou deixar A Megera Domada por último, porque é a que eu mais quero ler. E Otelo é muito longa, quer dizer, ela é a maior de todas. Ela não é tão longa assim, mas ela é a maior de todas, com 168 páginas. E hoje eu não vou ter muito tempo pra ler, porque agora que eu montei o computador eu tenho que fazer uns trabalhos aí que eu prometi na semana passada, que eu prometi pra essa semana, na semana passada. Então eu tenho que fazer esses trabalhos. E aí então já eliminamos 2 peças, só sobrou Hamlet. Então é essa que eu vou ler. Inclusive eu tenho outras 2 edições de Hamlet aqui. Só que eu acho que eu vou ler nessa daqui mesmo, porque é mais prático. Se eu rasgar não tem problema, se amassar, se molhar não tem problema. As outras edições, se rasgar, se molhar, se amassar,
eu vou ter um infarto. Eu vou mostrar quais são as outras edições de Hamlet que eu tenho por aqui. Nossa, a letra desse daqui é muito menor que as outras. Enfim, Hamlet vai ser a próxima leitura do Desafio 7 em 7. Vamos ver se eu consigo terminar ele hoje, porque aí eu já fico em dia certinho. Afinal, estamos no 5º dia e esse é o 5º livro que eu vou começar hoje no 5º dia. Espero que dê tudo certo. Volto em breve com mais atualizações, que já deu aqui quase 8 minutos. Mentira, tem outra coisa pra atualizar também que eu esqueci. Hoje eu finalmente comecei a usar o meu Reading Journal, né, que eu fiz lá no ano passado. Fiz um vídeo mostrando ele, comparando com o do ano passado. E eu tinha esquecido que eu tinha esse caderno aqui, ficou guardado no meio da bagunça da mudança. E aí hoje eu finalmente atualizei, então preenchi as páginas, preenchi a tabela de ler todo dia, né? Então eu li até agora todos os dias do ano, eu li todos os dias. O que mais que eu preenchi? Os lidos de 2022 também eu preenchi. Preenchi a estante, comecei a pintar os livrinhos. Então, cada cor é uma estrela, né? Então, por enquanto, já tivemos 3, 4 e 5 estrelas. Preenchi aqui também as séries e filmes assistidos. E aí, preenchi também aqui, pintei as bolinhas da TBR do mês, que faz parte do Desafio 7 em 7. E preenchi o pagiômetro também, que esse daqui eu não posso ficar muito tempo sem preencher, porque senão eu vou esquecer quantas páginas eu li em cada dia. Então eu tenho que me disciplinar melhor pra preencher isso aqui todo dia e não deixar passar nenhum dia. Senão vai acontecer que nem aconteceu com o outro bullet journal, né, que eu abandonei no meio do ano. Então é isso, leituras atualizadas, reading journal atualizado. Agora eu vou começar a fazer os trabalhos, né, e aí nos intervalos eu vejo se leio Hamlet. Não sei quanto tempo eu vou ter pra ler Hamlet, tomara que bastante, porque eu quero terminar ele ainda hoje. Então, agora sim, mais tarde eu volto com mais atualizações. Mais tarde não, né? No dia seguinte. Sétimo e último dia do Desafio 7 em 7. Hoje é dia 7 de janeiro e eu penei ontem, fui dormir 1h30 da manhã pra conseguir deixar só um livro pra ler hoje. Então tem mais uma mega atualização pra fazer aqui, né? Na atualização passada eu falei sobre 2 livros e hoje eu vou falar sobre 2 livros de novo. O primeiro que eu finalizei, que eu custei pra finalizar, não sei o que aconteceu, se minha cabeça já estava saturada de Shakespeare ou se a leitura é mais lenta mesmo, mas Hamlet, que foi o 5º livro que eu li, me passou uma vibe meio Romeu e Julieta por causa das reflexões profundas dos personagens no meio da história. Isso foi o que me cansou um pouco, mas a trama principal foi bem interessante, porque aqui a gente tem o rei da Dinamarca. Rei, eu nunca sei a posição social deles. É o rei da Dinamarca
E o Hamlet, ele é filho do rei da Dinamarca, mas ele é filho do rei que morreu. O rei atual da Dinamarca, ele era irmão do rei que morreu e casou com a esposa do rei que morreu. É uma bagunça também. O Shakespeare parece que ele adora fazer umas bagunças assim com os personagens, sabe? Pra confundir a gente. Então tem essa bagunça toda aí. E aí o Hamlet, ele não gosta muito do tio dele, o tio dele começa a inventar umas coisas falando que o Hamlet tá louco e não sei o que, e aí o Hamlet também tá apaixonado por uma menina chamada Ofélia, eu acho, mas ela não tá muito na dele não, e aí com isso ele vai ficando mais reflexivo e o rei vai falando que ele tá cada vez mais louco e não sei o que, e a gente ouvindo conversa atrás de cortina, atrás de porta, maior Maria Fifi esse povo aqui. E, assim, a trama principal eu gostei bastante. Obviamente que eu não vou falar qual é, porque eu acho que foi a parte mais interessante. E é isso. Também pra essa atualização não ficar muito longa, porque, né, eu acho que esse vlog já tá muito grande. No geral eu gostei, dei 4 estrelas, eu acho, só por causa desse monte de reflexão mesmo, que às vezes nem tinha nada... Não, tinha a ver com a história, mas às vezes, sabe, se não tivesse ali não faria diferença. Então... tá aqui lido. E o outro que eu li também, que foi super rapidinho, eu falei que ia deixar por último a Megera Domada, mas eu resolvi pegar a Megera Domada ontem mesmo, depois que eu terminei Hamlet, porque Otelo tem 160 páginas, a Megera Domada eu acho que tem 130, só que a diagramação é ótima. Sim, as letras aqui são maiores do que em Hamlet. Acho que isso me fez ter essa sensação também de que Hamlet não acabava nunca, porque a letra é um pouquinho menor ali. E aqui, além da história ser mais leve e mais divertida, a letra ainda era maior, então eu consegui ler super rápido. Pisquei, o livro já tinha acabado. Pisquei 1h da manhã e o livro já tinha acabado. E eu fiz algumas marcações aqui assim, ó. São as referências que eu consegui fazer assim pra ligar o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você com este livro, porque o filme foi inspirado em A Megera Domada e tem algumas coisas assim que são bem parecidas, mas na metade pro final ali não tem nada a ver. Nada, absolutamente nada a ver. Eu acho que quem leu deve ter lido só um pedaço e falou, vou fazer um filme com isso, mas não leu o resto, sabe? Então aqui a gente tem aquela história lá, se você já assistiu o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, você vai saber. Das duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova, a Bianca e a Catarina. A Catarina é a mais velha, a Cat, né, lá do filme. E o pai delas impôs uma regra de que a mais nova, a Bianca, só poderia se casar depois que ele arranjasse um casamento pra Catarina, que é a irmã mais velha. Só que a irmã mais velha, ela é meio venenosa, assim, ela não liga muito pra esse negócio de casamento. Ela dá umas patadas, assim, nos caras que aparecem e... tudo bom. Então, assim, o pai delas sabe que a Catarina não vai casar tão cedo, por isso ele tá de boa com o futuro da Bianca. E é bem aquela coisa lá do filme, até que um carinha, eu não sei o que ele é, realmente não sei o que ele é, ele tá interessado na Bianca, e aí eles vão atrás de alguém louco o suficiente pra casar com a Catarina, porque o dote dela é muito grande, não sei o que. Então o cara, ele tá mais interessado no dote, e aturar a Catarina vai ser só uma tarefa extra. Mas então eles conseguem arranjar essa pessoa e aí vai desenrolar toda aquela história lá que a gente conhece do filme. E aí da metade pro final ficou um pouco estranha a história, na verdade. Confesso que eu fiquei meio assim, não sei se isso é certo, mas no geral eu gostei. Inclusive eu dei 5 estrelas pra esse livro e pra essa peça, enfim. E eu gostei bastante, só da metade ali pro final mesmo que eu fiquei meio... Nossa, pareceu até outra história, não vou mentir, pareceu outra história. Mas no geral foi bem engraçado, foi mais engraçado do que Noite de Reis, que eu acho que tinha que ser engraçado. Então, A Megera Domada, aprovado. Eu estava com as expectativas altíssimas por causa do filme e gostei bastante. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre Hamlet é que eu li um ato nessas duas edições aqui. Eu li o primeiro ato na edição da LPM Pocket, o segundo ato eu li na edição do Clube de Literatura Clássica e o terceiro ato eu li em Hamlet. E aí o quarto e quinto ato eu li em Hamlet, ó,
O terceiro ato eu li na edição do Biblioteca Alta Cultura, e o quarto e o quinto ato eu li na edição da LPM Pocket mesmo, que tava mais fácil ali e tal. E no geral eu fiz até um post ali rapidinho nos stories pra falar sobre a diferença de cada uma dessas edições, mas eu vou comentar aqui também caso você não me siga no Instagram. Links aqui no box de descrição, faça esse favor assim mesmo. E pra mim também, que eu vou ficar muito grata se você for me seguir por lá. Essa edição aqui, ela é bilíngue, que é a edição do Clube de Literatura Clássica. É uma edição lindíssima, a diagramação é ótima. Só que assim, tem ali a página em inglês e a página em português. E tem muita nota de rodapé. Acho que porque o tradutor que traduziu essa obra, tipo... É aquele tipo de tradução que a gente teme em clássicos, sabe? Com palavras difíceis que a gente acha que não vai entender. Então aqui teve bastante disso, muita nota de rodapé por causa dessas palavras mais difíceis. E muitas notas de rodapé que também precisaram ser consultadas na versão em inglês. Então tem nota de rodapé para explicar os termos em inglês, tem nota de rodapé para as palavras em português, e aí tinha que ficar parando a leitura o tempo todo para procurar a nota de rodapé. A leitura não fluiu tanto nessa edição aqui, mas é uma edição muito boa. E a edição do Clube Biblioteca Alta Cultura, que foi a que eu achei melhor, assim, porque o livro, ele é no formato menor do que esse daqui, por exemplo, ele é menor. E ele é super leve. Quase que eu deixo cair o livro. Ele é super leve, a tradução é ótima, ele não tem nota de rodapé. Inclusive, eu acho que algumas, assim, em algumas partes precisaria de uma nota de rodapé. Enfim, não tem nota de rodapé, mas eu achei a tradução dele super acessível, foi bem tranquilo de ler, a diagramação dele também é ótima. Esse daqui não é bilíngue, mas ele é ilustrado. Deixa eu só achar uma ilustração aqui. Eu mostrei nos tapes, né? Ó, então ele é ilustrado, a diagramação é ótima, a tradução é fácil, né? Super acessível, assim, você não precisa... eu não senti tanta necessidade de consultar as notas de rodapé, mas se tivesse seria melhor ainda. Algumas só, tipo, não metade da página com nota de rodapé, porque isso não... Enfim, não é necessário se traduzissem de uma forma mais fácil, né? Então, no geral, foi isso sobre Hamlet e a Megera Domada. No geral, 9 minutos. Mas eu corto boa parte dessa atualização. E agora eu tenho que ler Otelo, que é o último livro desse desafio. Agora já são 12h56, quase 1h. E é isso, bora lá tentar terminar esse livro logo pra conseguir cumprir o desafio no tempo certo. Eu acho que esse é o primeiro desafio 7 em 7 que eu vou conseguir cumprir. E aí por isso que eu tô animada, assim, mesmo que esse livro seja um pouco maior. Eu já separei uns vídeos ali no YouTube pra assistir e intercalar com os atos, que são 5 atos, então 4 vídeos ali pra assistir e no fim eu descanso. Então vamos lá, a última obra de Shakespeare pra ler nesse desafio. Não sei absolutamente nada sobre o que se trata, aqui só tá falando que o ciúme ganhou dimensão clássica a partir de Otelo. Então Otelo foi aí um símbolo de ciúme. Vou descobrir por quê e já volto pra atualizar vocês. Tudo bom? E finalmente eu tô aqui então para finalizar este vlog do desafio 7 em 7, primeiro desafio do ano, concluído com sucesso, ou quase. Eu li os 7 livros, só não dentro dos 7 dias, então a última leitura que eu tava fazendo nesses últimos dias era Otelo. Otelo me deu um pouquinho de trabalho, mas não pela história, mas pelo que eu tinha que fazer por aqui, né? Já dá pra ver que temos um avanço aqui no cenário. Então tiveram dias aí que eu não consegui ler muito e teve um dia, inclusive, que eu não li nada, que foi no domingo. E aí eu fui finalizar Otelo na terça-feira. Por isso que o vlog não saiu na terça-feira. E também porque a internet, eu preciso da mesma rede para conectar o celular e o computador para conseguir transferir os vídeos. Então eu só consigo fazer isso pegando a internet de outro celular de alguém da casa. Então fica difícil fazer isso durante o dia, tem que ser durante a noite. Enfim, várias coisas contribuíram para que este vlog não saísse no dia que ele deveria sair. Mas tá saindo. Sobre a leitura de Otelo, não.
Não, fica aí. Passa. Então, sobre a leitura de Otelo, como eu disse na primeira atualização, né, de quando eu ia ler esse livro, é uma história sobre ciúme, se tornou um clássico aí de história sobre ciúme, e é uma grande confusão. E assim, não, a minha água não, bebe a sua água. Temos uma bunda de gato aí no fundo. Então, é uma história sobre ciúme, uma grande confusão que um simples diálogo resolveria tudo, mas não, todo mundo quer ser o dono da razão e acha que sabe de tudo e acha que tá certo e sabe o que tem que fazer pra corrigir. E aí deu no que deu no final. Eu gostei, não tô falando que eu não gostei, eu dei 5 estrelas porque eu realmente achei uma trama muito boa, tipo a forma como cada personagem ia se envolvendo com outros personagens pra gerar essa confusão toda. Então fechamos com chave de ouro, com uma leitura 5 estrelas nesse desafio. E temos o desafio todo concluído então com as 7 peças lidas e as 7 primeiras leituras do ano. E eu tô feliz que eu consegui cumprir esse desafio. Nos outros desafios eu era um pouco mais ousada na TBR e nesse eu resolvi escolher livros bem menores e que eu sabia que conseguiria ler pra poder me sentir assim, leitora, sentir que eu cumpri alguma coisa nesse começo de ano. E agora é continuar com as leituras e esperar pelo próximo desafio 7 em 7, que agora que esse deu certo, eu tô empolgada pro próximo. E eu vou tentar trazer muitos desafios pra cá, porque eu acho que dá um gás assim na leitura, sabe? E é isso, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vlog, deixa seu like aí embaixo se ainda não fez isso. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tô te dando boas-vindas no final do vídeo, mas tudo bem. Se inscreve aqui se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E compra com o meu link. Se tivesse interessado por alguma dessas peças, se eu te convenci a ler alguma dessas peças, compra com o meu link e depois me conta se você leu, o que você achou, ou se você já leu. Vamos conversar sobre essas peças aqui nos comentários, qual a sua favorita, qual você odiou. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!